Aleluia, Deus. Aleluia. Senhor é bom. Amém, Deus, amém, Senhor. Oh, aleluia, Deus. Derrama a tua bênção, sim, Senhor. Deus, tua palavra diz, Senhor amado, que as bênçãos do Senhor alcançam, Deus. Ah, Deus, até 1000 gerações, Deus, daqueles que te amam, meu Senhor. Aleluia, Deus, aleluia, aleluia. Aleluia, meu Deus, aleluia. Que a tua bênção, Deus amado, nos alcance a cada dia, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Louvado seja Deus. Deus é bom. O tempo todo, o Senhor é bom. Boa noite, amados. Que a graça, a paz e as misericórdias de Deus sejam sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Estamos hoje no 16º dia da nossa campanha de Daniel. E a gente pode dizer, como disse Josué, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Então você que já chegou aí, você que já está conosco, compartilhe essa live, viu? Está compartilhando essa live, vai chamando outras pessoas para estar ouvindo a palavra de Deus, sendo alcançado por esta palavra. Amém? Deus hoje tem algo muito especial para falar para você. Como Ele tem falado para mim. Nesses 16 dias de campanha, tive o privilégio de assistir quase todas as ministrações da noite, porque nós estamos tendo ministrações também no período da tarde, né? Então assim, mas no período da noite, no culto da noite, eu assisti praticamente todas as ministrações. E foram ministrações assim muito impactantes. Falar sobre a experiência de Daniel ali na Babilônia é algo que nos marca. Porque Daniel foi um profeta que viu o futuro. Daniel de fato viu os últimos tempos. Tanto que ele é classificado até mesmo como profeta apocalíptico, né? Ao lado de João, ele é classificado como profeta apocalíptico. Profeta do Apocalipse. Então, vamos continuar ouvindo essa ministração, vamos continuar falando sobre Daniel, certo? E aprendendo um pouco mais a respeito do reino de Deus. Sendo que hoje eu não vou ministrar exatamente sobre Daniel, e sim sobre os companheiros de Daniel. Aqueles 3 amigos que ele tinha, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos falar um pouquinho sobre eles hoje. Entender um pouco o que foi aquela experiência que eles tiveram. Porque foi uma experiência diferenciada, viu? Aquilo ali não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um, não.
Digo para vocês assim, sem medo de errar. Não é qualquer um que passa por aquilo que eles passaram e permanecem. Então vamos ouvir um pouquinho hoje, vamos aprender hoje um pouco sobre aquela experiência que eles tiveram e que lição a gente pode tirar dali. Amém? Bom, então nós vamos começar orando ao Senhor, né? Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor que a graça dele nos alcance nesta noite. Amém? Então eu queria convidar você, nesse momento, a fechar os seus olhos e orar ao Senhor. Orar ao Senhor nesse momento com muita fé, crendo que somente Ele, somente o Senhor, é capaz de fazer bem mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que em nós opera. Amém? Antes de orarmos, eu queria dar uma boa noite a quem já está aqui conosco, né? Nosso querido pastor Toninho, né? É Antônio Barreto, mais conhecido como Pastor Toninho. Vilmair Mendes, pastora Raquel, Andrine Santana, Irislene Paula, a irmã do nosso querido bispo, Jamile, quem mais está aqui? Luciana Lopes. Luciana, saudade de você, viu, moça? Precisando voltar a congregar, a live está aí, se você não pode estar presencialmente, mas eu tenho sentido falta, viu? De você nas lives. Mari, Isidoro, Então, boa noite a todos vocês. Feche seus olhos nesse momento e vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a Deus que Ele alcance nossos corações, que Ele fale aos nossos corações nesta noite. Amém? Senhor Jesus, nós estamos, Pai, diante da Tua presença. Nós, Pai Santo, não entramos na Tua presença. Nós estamos diante do Senhor. Porque, Papai, quando nós acordamos, nós já estamos diante de Ti. No nosso dia a dia, no nosso trabalho, nós estamos diante de Ti. E neste momento, Pai Santo, desta reunião, no momento deste culto, nós estamos aqui diante do Senhor e queremos Te pedir, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja assim manifestando, Pai Santo, a Tua graça, a Tua bondade sobre a minha vida, sobre a vida de cada uma destas pessoas, Pai Santo, que nesse momento estão ouvindo esta live, estão participando comigo aqui ao vivo. Aqueles que depois, Pai Santo, também irão assistir, porque esse programa fica gravado, essas pessoas irão assistir. Eu quero Te pedir, Espírito Santo, alcance este coração, alcance cada coração neste momento, meu Pai. Que essas pessoas sejam tocadas pela Tua presença, que essas pessoas sejam tocadas, Deus amado, pela Tua bondade. Espírito de Deus, está escrito que é o Senhor quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Está escrito também, doce Espírito, que é o Senhor quem nos ensina todas as coisas. Ainda está escrito que o Senhor é aquele que nos consola. Deus, eu não sei o estado em que alguma dessas pessoas estão nesta noite. Eu não sei o que é que tem afligido esses corações. Eu não sei aquilo, Pai Santo, que tem assim verdadeiramente trazido tristeza a estas vidas. Mas o Senhor sabe. Por isso eu quero Te pedir neste momento. Vai e toca nesse momento nessas pessoas, meu Senhor. Toca em cada uma destas pessoas nesta noite pela Tua misericórdia.
pela tua bondade, meu Pai. Não permita, meu Deus amado, que essas pessoas terminem esta live. Não permita que essas pessoas terminem esta noite sem sentir a tua doce presença. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Que essas pessoas nesta noite possam sentir a tua doce presença tocando no coração delas, meu Pai. E se há tristeza, que o Senhor possa inundar de alegria. Porque a tua palavra nos diz que na tua presença até a tristeza salta de prazer. Deus, se há angústia, que o Senhor possa neste momento trazer o refrigério a esses corações. Meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Faz um milagre nesta noite. Também, doce Espírito, eu quero te pedir que o Senhor use os meus lábios. Use os meus lábios como veículo, meu Senhor amado, para alcançar a estas pessoas. Ah, Deus amado, como diz ali na tua palavra, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Diz também que a palavra que o Senhor libera, meu Deus, ela não volta para ti vazia, mas ela cumpre com o intento. Então a palavra que está sendo liberada aqui nesta noite, Pai, que possa cumprir o propósito para o qual o Senhor está enviando. Que possa cumprir o propósito, meu Deus amado, de transformar, de salvar, de libertar, de curar. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor amado. Alcança, alcança neste momento e faz um milagre, meu Senhor amado. Que o teu filho nesse momento desapareça, mas que o Senhor apareça. Que o Senhor apareça, Pai Santo, para que essas pessoas verdadeiramente sejam transformadas, verdadeiramente sejam tocadas pelo Senhor. No nome e para a glória de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você pode dizer amém a isso? Você pode dizer amém a essa oração? Temos mais algumas pessoas aqui em nossa live. Deixa eu dar uma boa noite para essas pessoas também. Louvado seja Deus. Vamos ver aqui. Jeane Costa, minha amiga Jeane. Deus te abençoe, Jeane. Eunice Moura. Conceição Carvalho. Lourdes Bispo. Meu querido irmão Ailton Rodrigues. Manu Mota. Nilda Santa Nilda. José Nilson. Nilza de Jesus. Deus te abençoe, Nilza. Minha irmã Jusirlene. José Nilson, já falei. Vamos ver quem mais aqui. Amém, amém. Meu pastor Miller Carvalho. LN Virgens. Deixa eu ver mais quem está aqui. Amém, amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Então vamos lá. Nós vamos ler aqui no livro de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Abra aí a sua Bíblia para poder acompanhar juntamente aqui comigo. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse, seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província de Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abednego,
que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-lo das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba o rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Esse texto, meus queridos, é um texto muito interessante. Esse texto é um texto que conta a experiência de 3 homens que não tiveram medo de não adorar a um Deus estranho. E eu serão envergonhados. Aqueles que se levantam para te acusar, eles serão envergonhados. Mas eu fiquei pensando, que postura eu e você temos diante de uma acusação? Percebam que o texto começa dizendo que alguns governadores chegaram diante do rei Nabucodonosor e acusaram os judeus. Daniel, ele tinha uma prática na vida dele. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. No reinado de Nabucodonosor, Daniel orava 3 vezes ao dia. No reinado de Beltesazar, Daniel orava 3 vezes ao dia. No reinado de Dario, Daniel orava 3 vezes ao dia. No reinado de Ciro, o persa, Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel, ele nunca perdeu o costume da oração. E eu acredito, irmãos, que assim como Daniel tinha o costume de estar sempre diante do Senhor, Sadraque, Mesaque e Abednego também tinham esse costume. Eles eram companheiros. Eles eram amigos. E diz a palavra de Deus que o rei Nabucodonosor, ele mandou construir uma estátua de ouro. E baixou um decreto. Baixou uma lei. Baixou uma ordem. Que todo aquele que ouvisse o som dos instrumentos musicais deveriam se prostrar e adorar aquela estátua de ouro. E quando aqueles homens, quando aquelas mulheres, eles se prostravam e adoravam aquela estátua de ouro,
Eles estavam se prostrando e adorando ao próprio Nabucodonosor, que tinha síndrome de Deus. Nabucodonosor, ele tinha síndrome de Deus, ele se achava Deus. Afinal de contas, ele era um imperador. Ele era um homem, ele foi um rei que conquistou muitos povos. Ele venceu diversas guerras. Ele levou cativo milhares e milhares de pessoas. Ele construiu uma das nações, ele construiu um império mais poderoso da época, que foi Babilônia. Então ele tinha síndrome de Deus. Ele se achava mais poderoso. E diz a palavra de Deus que ele mandou fazer aquela estátua. E ordenou que todos deveriam se prostrar. Mas em Babilônia havia 3 moços que eram diferenciados. Em Babilônia, além de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, tinham outros judeus? Tinham. Milhares de outros judeus. E eu acredito que esses milhares de judeus, todos se prostraram diante daquela estátua. E aí eu fico pensando, as pessoas têm mania de dizer assim, olha, porque a voz do povo é a voz de Deus. Se a grande maioria está fazendo isso, significa que todos temos que fazer. Nananina não. Quando se aplica a palavra de Deus, quando se diz em relação a coisas que vão de encontro àquilo que a palavra de Deus diz, eu e você não somos obrigados a nos prostrar e adorar a estátua de ouro que imperador, que governador, que presidente nenhum faça. Sadraque, Mesaque e Abednego, naquele momento, eles estavam diante de uma situação muito complicada. Porque milhares e milhares de pessoas se prostraram e adoraram aquela imagem de escultura. Adoraram aquela imagem de ouro. Adoraram aquela estátua. E quando olharam para trás, 3 pessoas estavam de pé e não se dobraram. Não se prostraram. O que eles fizeram? Eles foram acusar Sadraque, Mesaque e Abednego diante do rei. Eles foram acusar Sadraque, Mesaque e Abednego diante de Nabucodonosor, dizendo que aqueles homens não respeitavam a palavra do rei, que aqueles homens não adoravam aos deuses do rei, que aqueles homens não se prostravam diante daquela estátua que o rei mandou fazer. Tiveram. E nisso nós precisamos pensar. Qual é a postura que nós vamos ter diante daqueles que nos acusam quando estamos fazendo aquilo que é certo? O apóstolo Pedro, ele escreveu que nós somos bem-aventurados se padecermos por causa não por sermos ímpios, não por estarmos no erro. Aqueles homens, naquele momento, eles sabiam que eles estavam diante de uma situação muito complicada. Porque junto com a palavra do rei, vinha uma sentença. Em uma fornalha de fogo ardente. Quem não se prostrasse seria lançado na fornalha de fogo. Ia virar churrasquinho humano. Então, junto com a ordem,
veio a sentença. E os acusadores de Sadraque, Mesaque e Abednego chegaram diante do rei exatamente com esta palavra e lembrando ao rei exatamente essa sentença. Qual foi a atitude de Nabucodonosor? Ficou furioso. Ficou com raiva. Que postura eu e você vamos ter diante dos nossos acusadores? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham uma opção: se prostrar e adorar aos deuses que Nabucodonosor colocou. Muitas vezes eu e você somos desafiados a nos prostrarmos, a nos dobrarmos diante daquilo que está errado, diante daquilo que está em desacordo com a palavra de Deus. Muitas vezes eu e você somos desafiados. Somos desafiados, irmãos, a mostrar quem de fato somos no reino de Deus. Por quê? Porque quando o seu patrão chega para você e diz assim: olhe, não passe ligação nenhuma para mim. Qualquer pessoa que ligar aí, diga que eu não estou. Você está sendo obrigado a mentir para garantir o seu trabalho. Ou então o seu patrão chega para você e diz: olha, como teve um vídeo muito bonito, eu já vi esse vídeo diversas vezes, em que um moço crente, muitos anos desempregado, muito tempo já desempregado, começou a passar necessidade dentro de casa, e de repente ele foi chamado para trabalhar em uma fábrica. E trabalhando naquela fábrica, ele se destacou. Ele se destacou no meio dos demais. E ele trabalhava com afinco, ele era um homem muito esforçado. Ele chegava no horário, ele era pontual. Ele cumpria com as suas obrigações. E um dia, o chefe, o cabo de turma dele, chegou para ele e disse que o gerente o estava chamando. E aquele moço foi ver o que é que o gerente queria. Quando chegou lá, estava o gerente e o diretor da empresa. E aqueles homens disseram para ele: olha, nós temos uma proposta para te fazer. Temos uma vaga de encarregado do estoque. E nós queremos lhe dar essa vaga. O rapaz ficou muito feliz. Por quê? Porque aquilo representava um aumento salarial significativo para ele. Aquilo significava que ele iria crescer na empresa. Aquilo significava que ele agora teria um outro patamar. E ele ficou muito feliz. Ele disse: sim, claro que eu aceito. E o diretor disse a ele: ótimo, vai chegar um carregamento, certo? Vai chegar alguns carregamentos, e eu quero que você coloque na nota. Chegaram 20 carregamentos. Eu quero que você coloque na nota que chegaram apenas 15 carregamentos. 15 engradados naquele carregamento. E aqueles outros 5 engradados você vai deixar separado, porque eu tenho outros planos para aqueles 5. E aquele moço ficou muito preocupado e disse a ele: mas o senhor quer que eu altere, que eu adultere uma nota? Ele fez: sim. O senhor tem algum problema quanto a isso? O diretor perguntou para ele de forma bem ríspida. Ele baixou a cabeça e disse: olha, o diretor fez: não me responda ainda. Se lembre o que isso pode significar para você. Vá para casa, converse com sua esposa, converse com sua família, e amanhã às 9 horas esteja aqui com uma resposta. Se você está disposto a fazer isso, porque eu quero comigo pessoas que eu possa confiar, pessoas que estejam dispostas a fazer aquilo que eu mando. Então, se você tem esse interesse, vá para casa primeiro, converse com sua esposa e amanhã você volta. E aquele moço foi para casa muito
preocupado, muito triste. Foi orar ao Senhor. Conversou com a esposa dele. E no dia seguinte ele chegou lá com uma decisão. Entrou na sala, chapéuzinho na mão. O diretor perguntou para ele, tudo bem? Tudo bem. O senhor pensou no assunto? Pensei. E qual é a resposta do senhor? Olha, disse aquele moço, eu agradeço muito essa oportunidade que o senhor está me dando. Mas, infelizmente, eu não vou poder aceitar. Porque eu tenho uma consciência, eu tenho um temor para com o meu Deus. E o meu Deus não vai aceitar que eu faça uma coisa dessa. E o diretor perguntou para ele, rapaz, você sabe o que isso significa? Você sabe que o seu emprego está em jogo? Ele disse, eu sei. Eu sei. Mas eu não posso fazer isso. E já de cabeça baixa, esperando a sentença de que seria demitido, o gerente se levanta, vai em direção a ele, aperta a mão dele e diz a ele, parabéns. Eu já estava perdendo as esperanças. Eu lhe confesso que você foi a minha última opção. Você foi a minha última escolha para esse cargo. Mas nenhum dos outros que passou aqui me deu a resposta que eu queria. Eu quero pessoas de confiança trabalhando comigo. E se o senhor aceitasse adulterar aquela nota, que outras coisas o senhor não poderia fazer? E aquele moço foi promovido e saiu dali muito feliz. Por quê? Porque ele fez a opção correta. Ele fez a opção de não se prostrar diante da estátua do engano, diante da estátua do erro, diante da estátua do roubo, da mentira. Ele fez a opção de se prostrar, sim, diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostraram diante daquela estátua. Existem situações, queridos, em nossas vidas. Existem situações em nossas vidas que têm um objetivo muito claro. Nos prostrar. Existem situações que vêm com o intuito de nos derrubar, de nos jogar no chão. E se nós não estivermos atentos, a gente termina caindo. Você lembra quando Jesus, como diz ali na palavra de Deus, que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo? E uma das coisas que Satanás disse a Jesus foi o quê? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Tudo que o diabo quer é que eu e você nos prostremos para o adorar. É que eu e você nos prostremos para adorar. O apóstolo Paulo, no capítulo 11 de 2 Coríntios, versículo 24 a 27, ele diz assim, olha, cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigo nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Queridos, Paulo suportou tudo isso por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus. Mas o que é que isso tem a ver com os meus acusadores? Por quem foi
Por que foi que Paulo passou tudo isso? Quem foram as pessoas que fez isso com Paulo? Não foram os acusadores? Não foram aqueles homens, os gentios? Olha o que ele diz, os gentios. Mas também os compatriotas, também os judeus. Os nossos acusadores, eles sempre estarão apostos para apontar o dedo para nós. Para apontar o dedo para qualquer atitude que você tome. Para apontar o dedo para qualquer palavra que você libere. Os acusadores estão sempre ali. Mas, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego foram vitoriosos lá em Babilônia, eu e você também seremos vitoriosos. Veja que Paulo diz que muitas vezes ele passou fome e outras vezes ele jejuou. Paulo passou fome e outras vezes ele jejuou. Isso deixa bem claro que existe uma diferença entre jejuar e passar fome. Eu acho interessante que o bispo sempre fala isso. Que uma pessoa que faz greve de fome, no terceiro, quarto dia, já tem que estar tomando soro na veia. Por quê? Porque começa a desfalecer. Mas quando você está em jejum diante do Senhor, quando você verdadeiramente se coloca diante de Deus, como nós estamos nesses 21 dias, hoje já no 16º dia de jejum, é o Senhor quem nos sustenta. Eu estava no trabalho hoje, e logo pela manhã, a cabeça deu assim aquela pinicada, começou a querer ficar com dor de cabeça. Eu coloquei a mão sobre a minha cabeça e disse: Pai, em nome de Jesus, me sustente e repreenda toda a dor de cabeça. Eu saí, quando voltei, eu já não estava mais sentindo nada. Por quê? Porque é o Senhor quem me sustenta. É o Senhor quem te sustenta. E os teus acusadores não vão ficar de pé diante de você. Mas para que os seus acusadores não fiquem de pé diante de você, você precisa não aceitar se prostrar diante do pecado. Você precisa não aceitar se prostrar e adorar a imagem de ouro. Você precisa fazer isso. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não aceitaram. Eles não se prostraram. E aí nós podemos ver qual foi o fim. Nabucodonosor, muito irado, mandou chamar eles. Eles: vem cá, rapaz, isso é verdade o que eu estou ouvindo? Vocês não estão respeitando a minha palavra? Vocês não querem adorar os meus deuses? Vocês não querem adorar a estátua de ouro que eu fiz? Presta atenção. Eu vou dar mais uma chance para vocês. Quando vocês ouvirem todos os instrumentos de música, todos os instrumentos musicais vão tocar agora. E vocês vão se prostrar e vão adorar. E isso vai ser o melhor para vocês. Queridos, cuidado. Nem tudo o que parece ser melhor é aquilo que Deus tem reservado para você. Nem tudo o que parece ser bom é aquilo que o Senhor reservou para a sua vida. Olhe só a proposta de Nabucodonosor. Se vocês se prostrarem e adorarem, vai ser o melhor para vocês. Nem tudo o que parece ser bom é o que o Senhor reservou para mim e para a sua vida. Aqueles jovens naquele momento, eles já haviam sido acusados. A sentença já estava sobre a vida deles. O rei, porém, deu mais uma chance para eles. Muitas vezes, o pecado faz isso comigo e com você. Você resiste ao pecado. Você diz não ao pecado. E o fato de dizer não ao pecado vai te levar muitas vezes a situações que podem até mesmo custar a sua vida. Vai te levar a situações em que talvez você tenha que ser preso. Vai te levar a situações que talvez você até mesmo seja demitido. Mas, queridos, tudo isso, ainda que tudo isso aconteça, se você estiver diante do Senhor,
crendo que Ele é poderoso para te dar vitória. Ele vai fazer. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego de serem lançados na fornalha de fogo. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego de serem acusados. Uma coisa que me incomoda muito nos dias de hoje é ver as pessoas que dizem que querem servir a Deus terem medo de dizer que serve ao Senhor para não sofrer perseguição. Ou simplesmente se prostrarem diante daquilo que diante de Deus, pela palavra de Deus, está errado, não condiz com a palavra de Deus, e ainda assim, não, para ficar bem na fita, para ficar bem com a sociedade, para ficar bem com eu vou fazer, ou eu vou me abster. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego de serem acusados. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego de serem lançados na fornalha de fogo. E Nabucodonosor ainda se ousou a perguntar para eles: quem é o Deus? Quem é o Deus que vai livrá-los das minhas mãos? Quem é o Deus que vai salvar vocês da minha sentença? Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes você já ouviu isso? E Sadraque, Mesaque e Abednego naquele momento disse para ele: Nabucodonosor, presta atenção no que eu vou lhe dizer. O Deus a quem eu sirvo, Ele pode, Nabucodonosor, me livrar das suas mãos. E ainda que Ele não me livre, presta atenção, eu prefiro ser lançado naquela fornalha do que me prostrar e adorar a outro Deus que não seja o meu Deus. Eu e você, meu querido, muitas vezes precisamos ter essa postura diante do pecado. Nós precisamos ter essa postura diante daquilo que está errado. Se a palavra de Deus diz que está errado, é porque está errado. E nós não podemos nos prostrar diante do decreto do rei. Nós não podemos nos prostrar diante do decreto do imperador. Nós não podemos nos prostrar e adorar a imagem de escultura que foi feita para afrontar ao Deus vivo. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles decidiram que não iriam adorar aos deuses babilônicos. Eles decidiram que não iriam adorar a imagem de escultura que Nabucodonosor fez. Apesar de toda a pressão que os acusadores fizeram, porque é exatamente assim que o diabo faz. A Bíblia nos diz que o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão. Rugindo como leão. Não vá na onda da maioria. Não vá na onda daqueles que estão, porque estão lá em cima, porque são destaque, porque são conhecidos na mídia, porque isso, porque aquilo, e fazendo coisas que desagradam ao Deus vivo, se prostrando diante de imagens de escultura, se prostrando diante de imagens de ouro. Para quê? Para ter ganhos pessoais. Para quê? Para simplesmente ter ganhos pessoais. E aí esquecem de adorar o Deus vivo. Conhecem ao Senhor, mas têm medo da voz daqueles que vão acusá-lo de servir ao Deus vivo e não se prostrar diante do decreto do rei. É uma decisão. Sadraque, Mesaque e Abednego sabia o que aguardava por eles.
E eu vou ser muito claro com vocês. Eles não tinham a menor ideia de que seriam salvos. Eles acreditavam que o Senhor podia salvá-los. Eles acreditavam que o Senhor podia livrá-los. Eles acreditavam nisso. Mas eles não tinham a menor ideia de que o Senhor iria fazer aquilo. Tanto que eles deixam bem claro, Ele pode, o meu Deus pode. E se Ele não fizer, se Ele não quiser me livrar, se Ele não quiser nos libertar, se Ele não quiser nos proteger, ainda assim é a Ele que eu vou adorar, mas aos seus deuses eu não adoro. Diante do erro eu não me prostro. Os seus acusadores, eles estão diante de você para tentar fazer com que você se prostre e adore, para fazer com que você deixe de adorar o Deus vivo, para fazer com que você deixe de adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Os seus acusadores, eles estão diante de você com esse intuito, mas depende apenas de você compreender que o Senhor é aquele que pode trazer livramento para a sua vida. E se nós continuarmos lendo aqui esse texto, nós vamos ver que Nabucodonosor ficou com mais raiva ainda de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele ficou com raiva quando os governadores vieram e acusaram. Mas quando eles ouviram da boca de Sadraque, Mesaque e Abednego aquelas palavras, ele ficou com mais raiva ainda. E ele ficou com tanta raiva que ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. A fornalha já estava quente. A quilômetros podia sentir o calor daquela fornalha. Mas ele mandou que aquecesse 7 vezes mais. E eu fico imaginando, queridos, que inferno não deveria ter sido aquilo ali. Que calor miserável não foi aquilo ali. Foi um calor tão grande que a Bíblia nos diz que aqueles homens, os homens mais fortes do reino, no momento que pegou Sadraque, Mesaque e Abednego e lançou na fornalha, e nós sabemos que quando você tem um fogo muito alto e você joga alguma coisa dentro, a chama vem em sua direção por causa do oxigênio, né, que é o movimento. E a Bíblia nos diz que as chamas veio e queimou aqueles homens, matou aqueles homens. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego estavam aonde agora? Dentro da fornalha. A sentença do rei se cumpriu na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram jogados dentro da fornalha. Mas o Deus a quem Sadraque, Mesaque e Abednego serviam, ele entrou com Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha. A Bíblia nos diz que o Senhor enviou um homem, enviou um anjo e começou a passear. Eu fico imaginando, irmãos. Eu fico imaginando essa cena. Eles foram jogados amarrados. E de repente estavam soltos. Eu não sei se foi o fogo que queimou as cordas ou se o anjo que os desamarrou. A Bíblia diz apenas que eles estavam agora soltos e andando dentro da fornalha. As roupas que eles usavam não se queimou, nem mesmo chamuscou. O cabelo da cabeça deles nem cheiro de fumaça tinha. Mas eles agora estavam desamarrados. E a Bíblia nos diz que eles foram jogados amarrados dentro da fornalha. E aquele homem, aquele quarto homem, começou a passear com eles e a conversar com eles ali na fornalha. E Nabucodonosor, quando viu aquilo, eu fico imaginando o espanto daquele homem. E o mais interessante é que apenas Nabucodonosor viu aquele quarto homem.
E ele disse: olha, não foram 3 homens que nós lançamos na fornalha? E os governadores disseram: sim, meu rei, foram 3. Então por que eu estou vendo 4 homens andando na fornalha? E o 4º homem tem o aspecto do filho dos deuses. Tem um aspecto de um deus, aquele 4º homem. E ele gritou para Sadraque, Mesaque e Abednego para que saíssem. E eles saíram. E nada, nenhum mal tinha alcançado. Se eu e você de fato decidirmos adorar única e tão somente ao Senhor que faz todas as coisas, queridos, nós não nos livraremos das dificuldades. Nós não estaremos isentos de passarmos pela fornalha. Nós não estaremos isentos de sermos acusados. Mas a certeza que nós podemos ter é que os nossos acusadores ficarão envergonhados. Porque eu fico imaginando a cara que ficaram aqueles governadores quando viram aqueles 3 homens saírem de dentro da fornalha sem uma queimadura sequer. E para completar, Nabucodonosor baixa um decreto para que somente o Senhor fosse adorado naquela nação. Para que somente o Senhor fosse adorado em todos os domínios de Nabucodonosor. Eu fico imaginando a cara que aqueles homens fizeram. Os seus acusadores, os nossos acusadores, todos eles serão envergonhados se nós tivermos a postura correta diante dos nossos acusadores. Você vai se prostrar e adorar, mas é ao único e verdadeiro Deus. A esse sim você vai adorar. Se você de fato se comprometer a fazer isso, se você de fato se comprometer a estar somente diante do Senhor, a fornalha não vai poder te alcançar. A fornalha não vai poder tocar em você. Os teus inimigos serão envergonhados. Mas se você simplesmente decidir estar diante do Senhor, decidir dizer não ao pecado, decidir dizer não ao erro, decidir dizer não à prostituição, decidir dizer não à mentira, decidir dizer não a tudo aquilo que fere a santidade de Deus. É uma decisão. É uma postura que você precisa ter. É uma postura que eu preciso ter. Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram que morreriam, mas não adorariam aos deuses babilônicos. Não se prostraria diante da imagem que Nabucodonosor fez. E muitas vezes, eu e você queremos alcançar o favor de Deus, mas não queremos perder aquilo que nós consideramos como privilégio. Não queremos perder a nossa posição diante da sociedade. Não queremos perder a nossa posição diante dos nossos amigos. Não queremos passar por quadrado. Como se diz, hoje em dia as pessoas não dizem mais isso, né? Mas antigamente se dizia que o crente era quadrado. Por quê? Porque o crente não se ajustava. Hoje, nós vemos muitos que se recusam a adorar a Deus e se prostram diante do pecado. Se levanta, querido. Se levanta, querida. Porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, tem vitória para a minha e para a sua vida. É Ele quem tem vitória para nós. Não permita que o pecado te jogue no chão. Não permita que o pecado te afaste de Deus. Não se prostre diante daquilo que entristece a Deus.
mas se prostre diante daquele que é poderoso para te livrar e para te dar vitória. Amém, irmãos? Você pode dizer amém a isso? Você pode dizer amém a isso? Louvado seja Deus. Amém. Deixa eu mandar mais uns abraços aqui para mais algumas pessoas que entraram depois. Olha aqui, vamos ver aqui. Elizabeth Santos, minha cunhada. Dionísia. Deus te abençoe, Dica, viu? Muito bom saber que você está aqui também. Eliana Santos, minha querida esposa. A presbítera Josineide. Quem mais está aqui? Adriana Chagas, Dica, Deus te abençoe. Minha cunhada Joana. Meu irmão Alaô, saudade de você, meu irmão, viu? Márcia Santos, Deus te abençoe, Márcia. Bom saber que você está aqui também. Presbítera Deusdete, Deus te abençoe, amada. Louvado seja Deus. Amém. Adalice, Deus te abençoe também, querida. Obrigado por sua audiência. Minha sobrinha Isadora Brandão, lá da ilha de Itaparica, Deus te abençoe. Quem mais? Deixa eu ver que tem mais alguém aqui. Chegou mais alguém? Não. Ok. Vamos orar, queridos. Vamos orar neste momento? Eu queria que você colocasse agora diante de Deus quais são os seus pedidos. O que é que você tem buscado diante de Deus? O que é que você tem pedido ao Senhor? Amém? Comece a orar nesse momento. Comece a dizer para Deus. Comece a dizer para o Senhor qual é a tua causa. Qual é o teu pedido. Ele está pronto para te ouvir. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus, eu quero pedir ao Senhor neste momento, Pai Santo, por cada um dos teus filhos que está aqui nesta noite, Deus. Cada um dos teus filhos, Pai Santo, que verdadeiramente, Pai, estão diante do Senhor, Pai Santo, colocando agora os seus pedidos de oração. Deus, os teus filhos, eles estão orando, Senhor. E eles estão dizendo para o Senhor, Pai Santo, aquilo que tem angustiado eles, aquilo que tem travado a vida deles. Pai, em nome de Jesus Cristo, visite agora cada um dos teus filhos. Toca nos teus filhos neste momento, meu Deus amado, e faz com que eles venham assim verdadeiramente prosperar no Senhor, meu Deus. Pai Santo, dê vitória a cada um dos teus filhos. Aqueles que estão buscando uma cura, Pai Santo, para uma enfermidade. Aqueles que estão orando por uma porta de emprego. Aqueles que estão orando, Deus amado, pela salvação dos seus familiares. Aqueles que estão orando pela salvação da sua família. Aqueles que estão orando, Pai Santo, aquela mãe que está orando pela salvação dos seus filhos. Aqueles filhos que estão orando pela salvação dos seus pais. Aquela esposa que está orando pela salvação do marido. Aquele esposo que está orando pela salvação da sua esposa, meu Pai. Vai agora, Pai Santo, vai dando vitória aos teus filhos. Pai Santo, assim como o Senhor liberou ali, Pai Santo, aquela palavra para Daniel. Pai Santo, quando o Senhor disse que desde o dia em que ele aplicou o coração, Pai Santo. Pai Santo, que foram ouvidas as orações dele. Pai, há 16 dias atrás nós aplicamos os nossos corações, Pai. Nesta campanha de Daniel. Nesta campanha de 21 dias. Estamos hoje no 16º dia, meu Pai. Deus, nós queremos pedir ao Senhor. Abre as janelas dos céus. Libera a bênção, meu Deus amado, sobre cada um dos teus filhos. Libere a tua graça agora sobre os teus eleitos, meu Pai. Queremos orar também, meu Deus amado, por aquelas pessoas, Pai Santo. Pai Santo, os nossos vizinhos ali na comunidade cristã Rehoboth. Deus, como o bispo tem orado, Pai Santo, esses dias, meu Deus. Para que o Senhor alcance, Pai Santo, ali os nossos vizinhos. Pai Santo, que eles possam, Pai Santo, verdadeiramente serem alcançados pelo Senhor, Pai. E que eles possam ir ali à igreja, Pai. Para serem cuidados. Para serem, Pai Santo, verdadeiramente cuidados, meu Deus. A tua palavra nos diz no livro de Atos. Que dia a dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de salvar-se. Acrescenta, Pai Santo, as pessoas que hão de ser salvas ali na comunidade cristã Rehoboth.
Acrescenta, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. As milhares e milhares de pessoas que passam ali todos os dias, que pegam ônibus ali naquele ponto, meu Pai. Deus, faz com que o coração delas se volte e que elas sejam, Pai Santo, tocadas a entrar ali e ali serem ministradas pela Tua palavra e ali serem alcançadas pelo Senhor. Nos dê graça, meu Senhor. Nos fortaleça a cada dia. Fortalece a Tua igreja, traz crescimento para o Teu povo, meu Pai. Nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, amados? Você pode dizer amém a isso? Eli Oliveira. Deus te abençoe, Eli. Deus te faça prosperar. Amanhã estaremos no 17º dia da campanha. Às 15 horas tem o culto presencial e tem a live, viu, queridos? Culto presencial e live também. Amanhã às 15 horas. E também às 19 horas. Manda o seu pedido de oração. Manda o seu pedido de oração lá para o bispo. Às 8 horas da manhã. Nós temos o programa do nosso bispo, né? O Hellbot Life. Programa maravilhoso, viu? De 8 às 11. O bispo tem assim sempre uma palavra que mexe com nossos corações. E os assuntos que ele traz também são deveras interessantes. Todo dia é uma coisa nova. Então, você quer ser abençoado? Sintonize lá na Hellbot Web Rádio. E mande seus pedidos também para 719-9386-2257. É o telefone da rádio. E o bispo vai ver lá o seu pedido e vai orar por você. Tá certo? 9386-2257. Às 13 horas nós temos também a programação diferenciada. Louvores de outrora, atuais. A história dos nossos cantores, né? Homens e mulheres que ministram diante de Deus, que influenciaram gerações e que estão influenciando até hoje. Andrine e Tássio conduzem essa programação assim de uma forma assim muito especial. Eu não perco. Quarta e sexta-feira temos o Cá Entre Nós, né? O programa que a presbítera Eunice e a presbítera Eliana apresentam, muito bom também. Todo dia elas trazem uma novidade. Gente, que programa diferenciado. Programa gostoso, um programa leve. E tá sempre deixando a gente com aquele gostinho de quero mais, viu? Porque termina assim, ó. Que a gente já passou, já acabou. Então você é nosso convidado para estar assistindo essa programação. Tá bom? Deus te abençoe. Te dê uma boa noite. Que a sua noite seja tranquila. Que o seu sono seja revigorante. E que ao despertar amanhã para um novo dia, você se lembre de que é o Senhor é aquele que te guarda. Deus nos abençoe e uma boa noite. Até logo.